político. Olá, você está no Digital Lab, um programa da Rádio Mega Brasil com oferecimento Mango Digital. Hoje, no programa a gente vai receber Emanuel Takahashi, 10 anos de mercado, atuando em revistas e jornais do segmento, hoje na Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores, trabalhando como especialista em mídias sociais. Emanuel, bem-vindo à rádio, tudo bom com você? Tudo bom, Daniel? Tudo bom, pessoal que está ouvindo? Na Câmara de Vereadores, que câmera é aquele negócio, né? Tira foto, é meio complicado. Você sabe que eu sempre, na hora que eu vou falar câmara, eu falo câmera, depois eu falo, não, peraí, câmara. Quem nunca pesquisou no Google, né, a palavra para ver se está certo? Para ver que está certo, qual é a grafia Tira a primeira pedra. Manuel, já aproveitando que a gente já está falando de Câmara, qual que é o seu trabalho hoje dentro da Câmara? Na verdade, eu atuo com política há algum tempo, né, desde a eleição de 2012. Eu atendo alguns políticos, que eu não posso citar nomes, é claro, nem legendas, para não complicar a vida, mas eu atuo da Câmara especificamente num gabinete de um político que infelizmente não foi reeleito. Então, ano que vem, vou pro caminho da roça. Pô, que coisa triste, ou que coisa boa, não sei, depende do partido de quem está torcendo por quê. É verdade. Mas, Emanuel, vamos lá. Deixando política de lado, que isso é um assunto polêmico, né? Acho que mais polêmico que mamilos hoje em dia. Mamilos são polêmicos, hein? Mamilos são polêmicos. Bem polêmicos. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Aliás, um abraço e um beijo para as meninas do Mamilos, que é um podcast fantástico e eu recomendo. Pena que não tem câmera aqui, senão eu mostrava os meus, mas tudo bem. Não, deixa pra lá isso não é tão bonito não de se ver. O que é um trabalho de mídias sociais para um político? Como é que esse trabalho começa? Porque, vamos combinar, né? O político não fala metade do que ele realmente faz, né? Ou ele fala mais do que ele faz. Como é que trabalha essa relação e como é que você atua até com essa polarização que existe hoje muito forte dos partidos? Então, se o político fala alguma coisa, como saiu recentemente de um candidato a prefeito que não foi eleito e aí pediu um dinheiro aí para ajudar a pagar as contas, então quem era a favor apoiou a ideia, quem foi contra meteu o pau no cara. Como é que é um trabalho de um especialista em mídias sociais quando está falando de mercado político? O grande problema da mídia social é o timing, né? As coisas acontecem e você tem que explicar, você tem que falar o que está acontecendo. Por exemplo, o político faz alguma besteira, vamos dizer assim. O máximo que você vai poder fazer é fazer uma apuração dos fatos, tentar apresentar a versão do político, e quando ele faz a besteira, já está feito, entendeu? Tem uma coisa que geralmente os políticos não fazem, é um trabalho de base, um trabalho antes de eleições, né? Naqueles 4 anos mostrar o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando. Mas se você for prestar atenção nas páginas, 6 meses antes da eleição, de repente o cara começa a fazer coisa, né? Ele começa a asfaltar, começa a fazer iluminação de rua, mas ele não tem um trabalho pregresso. Ou seja, essa é um dos grandes problemas na gestão de mídias sociais para políticos, entendeu? E hoje em dia o assunto político está muito batido, né? As pessoas estão com raiva da política. É só você ver a quantidade de votos nulos e brancos que a gente teve na última eleição e em todas as eleições também. A quantidade só aumenta, né? Então, precisa de um trabalho de conscientização do político para saber que ele é uma pessoa comum, pública, é claro, mas que tem um trabalho que é gerenciar uma cidade. Então tudo que ele fizer vai ser exposto no momento X ou Y. E o pessoal acha que não, né? Mas muita coisa tem sido exposta atualmente de políticos, né? Estamos vendo aí o senhor Cunha, que já foi para o Chilindró, né? Que está indo, outros também. Então a vida de político é uma vida muito perigosa. E a rede social está aí para mostrar o que eles fazem. E me diz uma coisa, então você está falando para mim que se a gente fosse trabalhar hoje com um político, o ideal seria começar talvez 2 anos antes das eleições ou da tentativa dele participar das eleições? Um bom trabalho, na verdade, vai catalogar a vida inteira dele, mas a maioria das pessoas não está interessada em fazer um trabalho de base, que é só o trabalho do agora, né, do hoje, do presente, né? Se você fizer um trabalho anterior à possibilidade dele se candidatar, a chance vai ser maior de mostrar o trabalho dele com mais calma, com mais tranquilidade, né? Sem loucuras de posts toda hora, inventar coisas, isso aí já não está cabendo mais, né? Então, as pessoas estão mais inteligentes, vamos dizer assim, não que sejam boas, mas estão mais visionárias, estão vendo o que está acontecendo na mídia. Estão entendendo mais sobre política, né? Exatamente. Legal. Aliás, a gente recebeu aqui a Fátima Silana, que é uma especialista também em marketing político, e uma das coisas que ela mais bateu forte foi justamente em você tentar identificar quais são as dores dos seus
potenciais eleitores, né? E trabalhar muito forte em cima disso, que ela, aliás, explicou que poucos políticos fazem isso, poucos políticos tentam entender o que as pessoas estão falando nas redes sociais e trabalhar em cima disso, né? Ela comentou que se você fizer um trabalho bem apurado, catalogar esses problemas, a chance de você ter um resultado orgânico é muito maior. Se você pensar que o político, a gente pode comparar como se fosse uma empresa, né, cada empresa vai ter um target definido, né, qual o seu público-alvo. O político também tem que pensar nisso. No caso dele, o público-alvo é a cidade inteira. Mas geralmente os políticos têm os nichos, né, os bairros, porque nos bastidores isso acontece. Ó, você é dessa área, você tentando passar para a minha área, etc. É claro que as pessoas votam em quem quiser, mas o curral eleitoral define isso. Mas tem político que nem conhece o bairro que votou nele. Então realmente fica complicado ele trabalhar uma imagem em cima disso. Como é que ele vai trabalhar? Vai ter que inventar. Aí vem os publicitários, né? As histórias passadas a gente já conhece aí com relação à grande política, os grandes tubarões. Entendi. Bom, fugindo um pouco de política, que a gente, de novo, um assunto muito polêmico, vamos falar de mídias sociais. A gente está vivendo, não sei se o termo está correto, mas um exagero de tudo, tá? Essa semana, inclusive, você postou aquele vídeo do garoto na banheira, que, aliás, só ouço todo mundo falando do garoto. Para quem não sabe, a história é um cara que ele enche a banheira da casa dele com Nutella e ele depois toma um banho de Nutella e come, enfim, uma coisa meio nojenta, sensual, vai a gosto de cada freguês, né? E uma discussão muito... E ao mesmo tempo, nessa mesma semana, a gente teve um garoto que morreu porque perdeu no desafio de um jogo e teve que fazer lá topar o desafio. E quando você entra no canais de YouTube, por exemplo, você está vendo muito isso, de youtubers fazendo desafios. Como que você vê toda essa movimentação em que você deixa de ser o espectador e passa a ser gerador de conteúdo, e antes você tinha um Jackass como o propagador desse conteúdo, mas era o Jackass uma coisa mais controlada e talvez enfermeiros, médicos, profissionais ali do lado, e uma coisa amadora em que morreu. Como é que você enxerga isso do lado como um especialista de redes sociais? Hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo a era do excesso, né? Excesso de tudo. A pessoa quer ser famosa, a pessoa quer ter likes, quer ter views, e de repente ela pensa em ganhar muito dinheiro com isso. Então esse lado que você falou é um tipo de conteúdo da rede social que é criado para pessoas que estão consumindo isso. Enquanto tiver gente consumindo isso, vai ter gente fazendo isso. Então a pessoa que vai lá e filma uma coisa que tem utilidade na rede social, no YouTube, um vídeo só falando sobre anos 70, vai ter público para isso? Vai ter público para isso. Se eu fizer um vídeo sobre escatologia, vai ter público para isso? Infelizmente vai ter público para isso. Entendi. Né? Então é importante também você saber que tipo de conteúdo você está gerando, para qual público você vai gerar esse conteúdo. Né? Infelizmente isso existe, vai continuar existindo e provavelmente a tendência é que isso aumente daqui para frente. Né? Muito triste isso. Mas você falou, por exemplo, aí dos desafios, né? Agora, por exemplo, com realidade aumentada, né? Pokémon GO tá aí para provar que isso é uma realidade já. O que vai aparecer daqui para frente? A gente não sabe. Né? De repente, um aplicativo que algum youtuber famoso crie para jogar dentro do canal dele alguma coisa que os seus seguidores façam, isso pode acontecer? Pode acontecer. Legal. Tanto para bem quanto para mal. Sim. Nunca vai se saber. Aliás, acho que eu já usei essa referência em algum programa anterior, mas o Jovem Nerd, que é um outro podcast também que eu gosto bastante, comentou que o fim da humanidade vai acontecer quando acontecer a união de realidade virtual, realidade aumentada, os óculos Rift, com pornografia. Aí o mundo acaba, porque o pessoal vai ficar tão focado naquela pornografia virtual real que o mundo acabou. Não vão sair de casa. Não vão sair mais de casa. Tem um filme que eu não me lembro o nome, vou pesquisar para saber, do Bruce Willis, que fala sobre isso. As pessoas ficam em casa e quem vai para a rua são os avatares deles. Robotic human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate selves, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair, and just with the power of your mind, you can control your surrogate and send it out into the real world. You can live your life without limitations. You see what they see, feel what they feel, and become anyone you want to be from the comfort and safety of your own home. You can finally live the life you've always dreamt of.
without any risk or danger to yourself. Uma série de coisas nesse sentido que a gente pode citar. Tem nesse mesmo estilo, tem aquele filme Gamer. O Gamer. Tem o Gamer também, que a pessoa fica em casa, tudo bem que não é um avatar, né? Na verdade são outras pessoas Sim. que doam a vida dela. Série atual que tá bombando na Netflix, a Black Mirror também, que mostra muito, muito bem isso. Como hoje uma empresa, ela pode gerar resultado nesse universo de excessos, né? Em que o cliente ele deixa de ser aquele cara que ele está do lado passivo e ele passa a também gerar o conteúdo próprio, né? Então, como é que as marcas lidam com isso hoje? Um especialista precisa lidar com isso. Primeiro, a gente precisa identificar qual a mídia social é ideal para a empresa, né? Qual a mídia social que ela precisa estar. Geralmente, hoje em dia, em todas, mas qual que traz mais anúncio, mais resultados para ela, né? Uhum. Facebook, hoje em dia, é a mídia que mais tem gente dentro dela, né? Vamos botar assim. Então, se a pessoa quer um negócio, ela vai começar uma mídia, né, no Facebook site. Mas aí você fala Facebook, então é só postar coisinhas lá, postar uma fotinha. Não, mídia social é mais do que postar fotinha. Mas você vai colocar foto do gato lá? Gato, isso aí é um outro tipo de conteúdo, isso é um conteúdo de entretenimento. Tá. Se a empresa ela quer gerar retorno para ela, tem que ter um relacionamento com o cliente dela. Como é que ela vai ter esse relacionamento? Com um conteúdo que agregue valor. Se ela tem um conteúdo que agregue valor, esse cliente vai ficar fiel à página dela. O grande problema hoje em dia é que o Facebook, por exemplo, é uma mídia que tem baixo alcance. O alcance orgânico das postagens é muito baixo. Então, geralmente, se você tiver um pouco mais de budget para poder gastar, dinheiro, La Plata... Plata ou plomo. Suas postagens vão alcançar um pouco mais de gente. E aí, em cima disso, você tem que fazer um target. Quem você quer atingir, onde, quando, qual o melhor horário para as postagens, etc. Esse é um bom começo para fazer isso. Mas você precisa estar na rede social, precisa estar no digital. Tá, então não é tão simples como a gente ainda vê isso muito na agência. O cliente chegar lá e falar assim, eu quero redes sociais, quero um pacote, quero 1 quilo de redes sociais aí, bem pesado. Não é mais tão simples você trabalhar redes sociais. Quer dizer, aliás, nunca foi simples, né? Mas antes, o cliente chegava assim, eu quero fazer post no Facebook. Você lá colocava gatinhos ou crianças fofinhas e legal, dava muito resultado. O começo do Facebook foi um paraíso, né? Tudo que você postava tinha um grande alcance. Mas hoje em dia você não pode ter só o Facebook, por exemplo, também. Um bom site, com a parte SEO bem programada, né? Para fazer um destaque nas redes de busca, né? Google, Bing, Yahoo. Isso é uma integração dos chamados canais digitais da empresa. Uhum. Ele não pode estar só ancorada no Facebook, você tem que ter um site também. Se você for uma empresa que tem bastante conteúdo de texto, um blog também vai ser interessante, né? Mas você precisa fazer um planejamento prévio disso tudo, não é só sair postando e jogando conteúdo. Tem que saber como fazer essa adequação, né? Porque você, por exemplo, não pode pegar o mesmo conteúdo do Facebook, jogar no Instagram, por exemplo, jogar no Twitter, porque são mídias diferentes, o formato é diferente e o público é diferente também, apesar de tudo ser mídia social. Você tem que ter esse planejamento prévio, entendeu? Aliás, eu digo que eu tenho aprendido muito com esses novos influenciadores, porque eu percebo que, por mais que muitos não tenham estudado comunicação como de forma acadêmica, eles estão sabendo utilizar muito bem as redes sociais e trafegar e navegar entre elas. Então você vê ele usando muito forte lá o Snapchat, só que ele sabe que, por exemplo, o Snapchat, a comunicação é mais difícil, só que ele usa o Instagram como meio de alavancar o Snapchat, fazer a produção de conteúdo pelo Snapchat, convidando o pessoal para, sei lá, acessar o canal do YouTube, ou então produzir no YouTube, vídeos no YouTube e colocando making off no Snapchat. Eu sinto que, talvez pela liberdade maior que esses influenciadores encontram, né, por não ter uma grande corporação por detrás cuidando da imagem, isso se torna muito mais fácil do que talvez uma marca. Você concorda com isso? Como é que você enxerga essa transição quando a gente está falando de marca e quando a gente está falando de influenciadores? Eu concordo com isso também porque, veja bem, a gente está vivendo a era da criação, né? Hoje, com tanta tecnologia disponível, qualquer um pode criar alguma coisa e se ela for bem aceita no mercado, você vai crescer. Como que você vai crescer? Você vai crescer porque você vai ter seguidores. Aí hoje em dia também está tendo uma nova visão sobre isso, que são os micro-influenciadores. Não só aquele influenciador gigante, tem 2 milhões de usuários, mas, por exemplo, aquele influenciador de bairro, tem 500 pessoas seguindo ele, também é um influenciador. Então as marcas estão começando a prestar atenção nisso também, que é o micro-influenciador. Mas isso tudo, mais uma vez repetindo, depende do conteúdo.
conteúdo que você vai mostrar na sua rede social. E mais do que isso, uma maneira de você capturar as informações do seu cliente para tê-las com você, o seu banco de dados, né? Outra coisa que está voltando muito forte também, vocês podem pesquisar sobre isso, é sobre e-mail marketing, newsletter. Isso está voltando forte também, que é um canal bom de você influenciar o seu seguidor, de você mandar uma promoção, você mandar um desconto de algum serviço, produto que você faz, é uma parte muito forte também. Aliás, eu diria que o e-mail marketing, por mais que a gente ouça que já há mais de, 5 anos que o e-mail marketing vai morrer, isso eu ouço em todo evento, quando a gente vai para grandes corporações, o que mais se ouve, meu maior resultado é via e-mail marketing, meu melhor relacionamento é via e-mail marketing. Inclusive, minha mulher trabalha numa grande corporação, eles utilizam muito o e-mail marketing, é incrível, assim, eles ganham prêmio e tudo mais, justamente por esse relacionamento que eles criam com o seu público. E a taxa de abertura, essa preocupação de entregar aquilo que o público está realmente procurando é muito interessante e essa atividade é muito alta. Tudo bem que a gente está falando de tecnologias hoje muito maiores, né? A gente teve até outro dia uma reunião com o pessoal da Mobile, e eles estavam explicando uma jornada de consumo, que nessa jornada o e-mail entra em algum momento, né? E eles captam ou por Facebook, Connect, ou por alguma outra rede social, ou alguma outra tecnologia, e faz esse relacionamento muito forte. É bem interessante isso que você está me falando. E é engraçado, porque as pessoas não associam redes sociais a e-mail. Elas associam porque essa pressa da rede social em ter o conteúdo agora não faz você lembrar que o seu seguidor que não está vendo o seu conteúdo por causa do alcance da rede social pode ser atingido pela newsletter, que você fez o cadastro prévio dele na própria rede social, entendeu? Então você colocou um bom conteúdo, quer que aquele conteúdo tenha um pouco mais de alcance, você pode usar esse e-mail como start para a pessoa visualizar esse conteúdo. Não é simples, se você for parar para pensar, é claro, tem uma engenharia por trás disso, você vai ter que fazer um cadastro bom, banco de dados, né, uma boa empresa para disparar esse e-mail marketing, até mesmo muito criativo para fazer essa peça, né? Para ser bem impactante quando o cara receber o seu, e não só isso, pensar que o seu e-mail hoje em dia não vai ser visualizado só no computador. A gente está na era do mobile, né? Se você for ver a quantidade de acesso que as redes sociais têm hoje, 2016, no celular, é impressionante. Comparar com 2 anos atrás é impressionante, isso só vai crescer. Isso é interessante. Saiu semana passada ou retrasada, me foge agora a memória, acho que foi o programa anterior. É a velhice, assim mesmo. A velhice chega para todo mundo, te garanto. Veio o pessoal especialista em mobile e a gente começou a apresentar alguns estudos interessantíssimos, inclusive, do próprio Facebook, mostrando o quanto as pessoas estão cada vez mais mobile e o volume de pessoas que elas entram na internet através do mobile. Elas pulam esse estágio de desktop e é curioso porque a discussão foi justamente essa. Aonde que é mobile? Será que a gente ainda tem essa discussão de mobile, não mobile? E hoje, em especial, estava lendo uma matéria falando que até então a gente estava discutindo mobile first, né? Desenvolvimento de aplicações mobile, e que agora tem que discutir, na verdade, mobile only. Exatamente. É louco você parar pensar nisso. É porque você, no seu universo, com o seu celular, não pensa que tem milhões de pessoas à sua volta que também estão usando o celular agora. Inclusive, então, se você quer impactar o seu cliente de um restaurante, por exemplo, na hora do almoço, vai fazer um ADS no Facebook, você vai targear isso para quê? Para o desktop ou para o celular? Tem pouca verba. O que você vai escolher? Desktop ou celular? Fala que você vai escolher o celular. As pessoas estão na rua, elas estão em trânsito, então elas vão ser impactadas ali. Sim, total. Eu fiz um curso essa semana sobre AdWords, foi muito interessante, porque as pessoas elas não pensam o volume de pesquisas e acesso via mobile. As pessoas sempre imaginam ou se questionam aquela coisa, vou entrar na internet. Não, ninguém mais entra na internet, a pessoa está na internet. Né? Estamos de volta no Digital Lab hoje com o Emanuel. No intervalo aqui a gente está falando que está gerando tendência, quer dizer que agora você, além de especialista em mídias sociais, também dá dicas de moda para o pessoal do molejão? Sou pagodeiro. O molejo vai voltar, lançou um CD novo aí, por acaso, uma foto do principal lá, tem uma camisa que é igual a minha. Entendi. Valendo R$1 milhão, qual é o nome, né? Do principal. Eu não sei o nome principal, porque eu não sei muito bem desse negócio de música. Bom, a gente estava falando no bloco anterior justamente sobre esse negócio de viver ou estar na internet, né? Acessar a internet ou viver. Como eu também estava comentando com você no intervalo, que eu fiz um teste para saber o quanto eu sou dependente da internet ou não. E isso é uma coisa bem difícil hoje de você definir, porque, por exemplo, eu não ouço mais rádio, eu ouço podcast e Spotify. Eu estou na internet ou eu estou no rádio? Você é uma pessoa chique, né? Em primeiro lugar.
chegar, né? A gente acha que daqui uns 1 ano, 2 anos, eu acho que a gente não vai falar mais que isso tudo na internet. A internet vai ser vestível, por exemplo, você vai estar com uma jaqueta que ela tem um equipamento lá interno, e ela vai dizer se está frio, se está calor, e vai abrir uma área de arejamento. Se você pesquisar isso na internet, já existe. Né, por exemplo. Então a internet vai ser uma coisa como luz, água, já é um algo que faz parte da nossa vida. Não tem essa divisão de estou ou não estou na internet. Mas se você for ver, hoje em dia, ainda existem muitas pessoas que não têm acesso à internet. Se for você pensar que o Facebook, por exemplo, é uma mídia que tem 1 bilhão de pessoas, né, onde está o resto, pessoal? Dos 6 bilhões do mundo. Onde está o resto? Então você deve pensar que daqui para frente o consumo de conteúdo ele não vai diminuir, vai aumentar. E isso também para as marcas é muito importante estar preparado para esse posicionamento. Eu diria que hoje o Facebook Brasil é responsável por mais de 50%, né, dos brasileiros. E aí você pega uma parcela da população que é idosa, uma parcela da população que é jovem, que é criança, como o meu filho e o seu filho, que ainda não acessam a internet, eu diria que ele assume um percentual muito maior, né? Exatamente. Vamos falar de marcas. Netflix, por exemplo, é uma marca que todo mundo ama e todo mundo comenta coisas boas na internet, todo mundo elogia pra caramba. Eu vou ser honesto que eu demorei a aderir à tecnologia, porque pra mim Netflix era um lugar onde tinha filmes velhos, e era isso. Quando ele começou a trazer um pouco mais de lançamentos, eu comecei a navegar. Mas todo mundo ama. São raros os usuários que você conversa que ele fala assim, eu odeio o serviço e tudo mais. Tudo bem que a gente está falando de uma coisa muito diferente do mercado, mas como uma marca tem que trabalhar nas redes sociais, porque eu pergunto e uso como exemplo Netflix, porque talvez seja fácil pro Netflix, que o que ele fizer, as pessoas já amam. Tudo bem que a qualidade do material de redes sociais da Netflix é fantástico, mas a sensação que eu tenho é que ele já tem meio caminho andado, sabe? Ele já tem um ponto positivo ali para começar o trabalho. Uma marca que não tem nada, ou então que ele não tem ponto positivo, ela é uma marca neutra no mercado. Como é que ela trabalha hoje as redes sociais em prol do negócio? Você vê que o Netflix é uma potência, né? As pessoas amam o Netflix. É uma marca que responde rápido às perguntas e tem milhares de seguidores, né? Mas você mesmo responder a pergunta é a qualidade, porque a Netflix ela fez um trabalho de base, ela tem um bom produto, um produto que todo mundo consome, que todo mundo quer, né? Entrega corretamente o produto, qualquer mídia é vista em qualquer tipo de equipamento. As pessoas amam isso, as pessoas amam pontualidade, amam qualidade, e as pessoas amam se sentirem amadas. Então, qual pessoa que vai entrar numa rede social de uma loja vai colocar, nossa, eu gostei muito da sua calça, isso é um ponto positivo. Eu não gostei da sua calça, é um ponto negativo? Mas você pode transformar isso num ponto positivo, através do quê? De outra parte que é muito importante na social media, que é atendimento. Não adianta só você lançar o seu conteúdo, ele vai ter algum retorno para você, desde que você abrace o consumidor que está consumindo o seu produto. A Netflix faz muito bem isso, por exemplo. Como é que você abraça esse cliente? Vamos usar o exemplo da moda. Se a gente pegar o braço, o que mais tem a loja, como é que eu vou me diferenciar da loja do colega ao lado, sendo que a gente oferece praticamente quase o mesmo produto, e as fotos, é o mesmo fotógrafo que faz o meu catálogo, faz do vizinho, e a mesma agência que faz o social de um lado faz do outro. Como é que você diferencia isso de uma marca para outra? E a gente tem sempre que seguir os mesmos padrões. Como é que você lida com isso quando está falando de redes sociais? No decorrer do trabalho da rede social, vão acontecendo coisas que você tem que ficar atento no dia a dia, e em cima disso você vai criando diferença no seu conteúdo. Não tem segredo, e ao mesmo tempo não é fácil. Tem que ser um trabalho de base, um trabalho diário, um trabalho de criação mesmo, de se envolver com a marca, de conhecer a marca profundamente, e a partir disso você que é o criativo, você que é o social media publicitário, vai poder olhar com a sua visão e extrair coisas para transformar isso em conteúdo, bom conteúdo, né? Um conteúdo diferenciado, é claro, e aí em cima desse conteúdo você, tudo aquilo que a gente já falou, e-mail marketing, mobile, tentar atingir o seu público-alvo, o seu target. Porque uma coisa é você estar na rua, as empresas, né? A fachada, o cimento, mas o digital te dá muita possibilidade de fazer coisas diferentes. Bons anúncios que só podem ser vistos nos celulares, né? O Canvas, por exemplo, no Facebook é uma mídia fantástica e traz muita interatividade. Então, se você parar um pouquinho para pensar em bolar coisas, você vai alcançar esse diferencial, entendeu? Das outras marcas. As pessoas fazem tudo muito igual. Então, quando alguém faz alguma coisa um pouquinho diferente, como Netflix, destaca. Porque cai no gosto. Essa é a parte difícil. Aliás, em especial Netflix, eu acho legal que ele trabalha, eu acho que não explora nem tanto a tecnologia das redes, né? Explora o conteúdo dele. E por que eu usei o Netflix? Porque como é uma empresa de conteúdo, acho que, por isso que eu estou falando, se torna talvez fácil por ter um produto de qualidade, e segundo, por ser uma empresa de conteúdo. Então, é uma coisa que ela vivencia e ela faz isso, né?
acho que o primeiro escopo que o público adora é a velocidade da entrega do streaming, que não importa a sua internet, você vai conseguir assistir um vídeo no Netflix, e segundo, é esse conteúdo que é trabalhado para esse público. Exato. Mas por isso que eu estou perguntando, por exemplo, de uma loja de roupas, porque às vezes eu acho que falta isso, né? Quando você pega todas as marcas, não vou dizer todas, mas 99% das marcas, elas são muito semelhantes. Se você pega, por exemplo, moda praia, são quase todas iguais. Se você pega moda jovem, são quase todas iguais. Eu não sinto uma diferença e às vezes tem uma dificuldade em diferenciar uma marca, a marca A da marca B. Você acha que também falta um pouco da humanização dessas marcas? É aquilo que a gente estava discutindo semana passada, de fazer um vídeo ali naquele momento que sentiu que faz sentido produzir, ter mais diálogo com o público, falar menos talvez de só produto. Como é que você também enxerga isso tudo? O grande problema também das marcas, elas querem às vezes colocar muito massivamente os seus produtos, né? Joga lá uma foto de um short, de um chinelo, mas não cria alguma coisa em cima disso, né? Por exemplo, você pega aí um filme, né, vamos dizer, tira aquele trechinho lá onde a moça está experimentando a calça e gostou da calça. Você vai ter que fazer um trabalho de pesquisa? Vai ter que fazer um trabalho de pesquisa, amiguinho. Vai ficar horas na frente do computador, da TV, fazendo esse tipo de pesquisa, mas aí é o criativo, né? Tem uma data comemorativa logo ali, e você achou um filme que casa com essa data, tem um diálogo engraçado, vai demorar para fazer esse conteúdo? Vai demorar. Mas vai ser diferente, bem diferente. Prefere isso ou uma foto de uma calça, né? Então não tem história naquele post. É só um produto lançado ali, uma imagem lançada a esmo. Na verdade, acho que falta uma história na página como um todo, né? Cada post é um post independente do outro. Exato. Não amarra, né? E sem conexão alguma, né? Ele não vai contando uma história sobre o que está acontecendo, né? Isso não chama público. É só mais um no meio da multidão. Você sabe o que você está falando agora, isso me gerou vários insights, mas ao mesmo tempo, isso é muito difícil de produzir, né? Isso é o que faz a diferença, né, do profissional que está aí fingindo que é profissional, né? Voltamos aqui no último bloco, mas espera aí, eu não sou apresentador Daniel, vamos lá. Bom, estamos de volta no Digital Lab, hoje com o Emanuel. Aliás, gostei da entrada, bacana. Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu? Emanuel, vamos lá, pra gente fechar aqui nosso último bloco, sem perder aí Só pra completar o final do último bloco, na verdade o profissional que não é profissional é o sobrinho, tá, gente? Todo mundo sabe disso. Eu dou valor, sabia, pro sobrinho. O sobrinho tá se esforçando. Eu gosto do sobrinho. Porque o sobrinho, ele às vezes é a porta de entrada para o meu futuro cliente. Pode ser. Entendeu? Depende do estrago que ele fez na marca, né? Então, enquanto maior o estrago, melhor. Não, brincadeiras à parte, mas quem sabe um dia o sobrinho virar um profissional, né? Exatamente. Falando de sobrinho, e aí, desculpa, é que não tem nada a ver, mas eu lembrei de uma coisa a outra, campanha de milkshake do Bob's do McDonald's. O verdadeiro milkshake deve ser do Bob's ainda, né? Porque a propaganda diz isso, não sei. Então, como é que você enxergou isso também dentro das redes sociais? Porque a sensação que dá é que o Bob's está se preparando há anos para que isso acontecesse. Nunca foi tão explorado. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu com o Bob's nas últimas semanas foi o fato dele perder o direito de usar o nome Ovo Maltine. É só um nome, né, gente? Convenhamos, né? Você pode tomar esse milkshake como você quiser, mas mídia é isso, propaganda é isso, ser massivo é isso faz a marca aparecer. Uma notícia de hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o Burger King, ele fantasiou os seus lanches de McDonald's. Isso é surreal e sensacional ao mesmo tempo. Mas aí esse conteúdo, quando cai na mídia social, o que faz? Ele faz burburinho, as pessoas compartilham isso. E essa é a diferença do conteúdo fraco para o conteúdo que viraliza. As campanhas da Burger King são sensacionais, né? Esses timing que ele tem com relação à marca, em fazer coisas não agredindo os concorrentes, mas dando aquela espetadinha, né? Isso é sensacional. E você acaba ganhando exposição por causa de uma ideia, de uma sacada, entendeu? Isso acontece bastante. Você acha, então, que falta para algumas marcas culhão? Vamos usar um termo em português bem claro. Desde que não fira os princípios éticos, né? E desde que não decadeia, acho que você pode explorar a própria guerra Coca e Pepsi também. What can I get you? Blueberry pie and Pepsi. Got it. Good song. Great song. Working late on the holidays. Yeah, tired of the kids.
várias boas risadas, né? Vários bons comerciais. Ninguém se matou e os produtos continuam no mercado. Eu tomo os dois, por exemplo, tá delicioso, tá ótimo, então vamos embora, vamos seguir em frente. Então você tem um parâmetro para fazer isso, né? Claro. Entendi. E você concorda também que hoje é necessário você trabalhar com esses influenciadores, usando ainda como exemplo o verdadeiro milkshake? Eles trouxeram o Whindersson Nunes, o nosso maior youtuber. O Whindersson Nunes, ele realmente construiu a base dele com um bom conteúdo. Ele é um influenciador, sim, mas você tem que tomar cuidado com os influenciadores que inflam suas bases por maneiras que não são tão originais, né? A velha compra de likes. Algumas empresas ainda me perguntam: você conhece alguma maneira de colocar mais likes na minha página? Conheço, sim, trabalhando diariamente. A pessoa já vai embora, já procura outra pessoa. Ela deve estar falando da fazenda de likes, né? Para comprar likes para a página. É um exemplo disso aí. Mas o influenciador, quando bem captado com o seu produto, ele pode sim trazer retorno para você, né? Claro que ele vai trazer retorno, mas também vai depender do capital que você tiver, né? Porque é caro, rapaz, como é caro um influenciador hoje em dia. E é melhor você mesmo fazer o seu público. Faça o seu público. A gente, numa campanha há uns 3, 4 meses atrás, a gente foi conversar com a Kéfera e descobriu o quanto eles estão caros, né? Tudo bem que a gente pegou logo a Kéfera, né? Mas como tá caro, né? Eu lembro que a gente, no ano passado, conseguiu trabalhar com, sei lá, 5 mil reais, e os 5 mil reais você nem passa pela porta. Exato, 5 mil é só para você fazer a entrevista inicial. Só para você começar o papo, né? Mas é interessante também esse papo que você comentou sobre likes, e foi uma discussão que a gente teve semana retrasada, sobre o quanto as pessoas começam a definir se uma marca é boa ou não através da quantidade de likes. Você tem passado por isso constantemente? Como é que está esse discurso? Porque foi outra coisa que a gente estava conversando sobre, que a gente evita oferecer likes, na verdade vender likes para cliente, porque no final não é isso que funciona, né? Mas a gente já teve inclusive clientes que a meta dele, o PI de sucesso dele era estar 10 mil likes à frente do concorrente. E você vai fazer o que com um cliente desse? Como é que você explica para ele que like não quer dizer nada? Parece até arrogância da minha parte, mas esse tipo de cliente eu prefiro não atender. Ele nunca vai entender o que é conteúdo. Ele só quer saber do número, quer saber do like. E esse cliente geralmente traz muitos problemas, inclusive para quem está começando. Você que está começando, cuidado com esse tipo de cliente. Você pode ficar louco com ele. A culpa não é sua, a culpa é dele, entendeu? Tem que fazer um trabalho de mostrar que o que importa é o conteúdo. Uma boa ação, por exemplo, eu fiz uma ação uma vez muito simples, que gerou muito engajamento para uma marca de veículo que eu trabalhava, né? Na página, um usuário comentou que gostou muito do veículo. Eu stalkeei esse usuário, vi onde ele trabalhava, etc e tal. A gente apareceu lá na empresa dele com um veículo desse para ele experimentar. Filmamos a ação toda, pedimos para filmar, e aí quando eu vi, tinham 30 pessoas experimentando esse veículo. A gente postou isso na rede social e deu muita repercussão, porque cada pessoa que estava lá quis compartilhar aquela ação que teve naquele dia. Isso só aconteceu porque, de novo, tinha um profissional dedicado e pensar justamente o que eu posso gerar de conteúdo interessante e envolver o meu público. Exatamente. Hoje, com tanta integração de tanta tecnologia, você pode pegar a sua empresa e fazer um banco de dados para mobile e disparar para os clientes que permitiram isso um voucher na hora do almoço com 30% de desconto, né? Raciocinar logicamente, é claro que isso vai dar resultado. Só que você tem que fazer esse trabalho chato, né, do backstage ali, de alinhar isso tudo. Aí entra a parte de programação também, então são outros 500. Mas dá pra fazer, gente. Vamos fazer, vamos pensar, né? Aliás, você me deu outra ideia aqui, que eu acho que todo restaurante, para trabalhar bem as redes sociais, o princípio seria dê o Wi-Fi para seus clientes. E tem gente que é mesquinho, né? Você pede, esse Wi-Fi é só interno. Meu Deus do céu, é só Wi-Fi, gente. Não é o dinheiro do caixa, não é um assalto, não. Aí o Starbucks para provar o quanto o Wi-Fi free é bom e gera resultado e cobra exatamente 3 vezes mais do preço de um café tradicional. E não vai estragar a sua rede do restaurante, né? Vamos liberar o Wi-Fi, gente. Vamos fazer uma hashtag. Libera o Wi-Fi nos restaurantes, para a gente poder ter onde comer e continuar nosso vício de rede social. Aliás, você concorda que isso talvez seja uma coisa mais simples? O princípio de qualquer ação de redes sociais, qualquer ação social, seja começar liberando o Wi-Fi dos lugares? Isso aí é uma parte também do trabalho de rede social, é a interação. Você está interagindo com o seu
seu público, você está bonificando o seu público, está premiando ele que está no seu lugar. As pessoas querem fazer um check-in hoje de onde elas estão, elas querem mostrar onde elas estão. E isso vai aparecer para os amigos delas. Olha a mídia de graça que você vai ter. É tão simples, mas você tem que educar o cliente, você tem que educar a empresa, porque as pessoas que têm celulares conectados já estão educadas, elas já fazem isso. Cabe à empresa ter essa visão de digital, saber como é que essas ferramentas podem alavancar a marca dele e, consequentemente, ele vai vender mais por causa disso. É bem simples, mas a maioria das pessoas não faz, das que tem empresa não faz. Entendi. Esse é o problema. Entendi. O importante é criar, gente. Vamos criar, vamos sair do lugar comum. Mas aí você está falando muito de conteúdo engraçado, certo? E aí, você não pode ser engraçado? E também tem aquelas, eu não me lembrando agora daquela propaganda do Boticário, né, que deu muito burburinho, que mostrava dois homens, né, num relacionamento. Foi bom, foi ruim, depende do público-alvo, depende de quem atingiu, né? Estamos vivendo uma era de transformações também, que as pessoas também têm que entender que todos nós merecemos ser felizes e ninguém tem nada a ver com isso. Seja você feliz do jeito que você quiser. E quem estiver se incomodando pode ir para Marte, pode ir para a Lua, e as marcas têm pensado nisso também. Esse tipo de conteúdo ele dá retorno, ele dá visibilidade também. Então a gente está falando de posicionamento também. Eu tenho Sempre. que assumir uma postura e seguir ela firme. Não posso subir e Exatamente. voltar a todo instante. Esse é o planejamento que as marcas precisam fazer, né? Também, se posicionar e através disso elas vão ter o target delas. Legal. Emanuel, infelizmente o tempo acabou. Eu sempre acho que 40 minutos é muito pouco. Eu acho que a gente merecia pelo menos uma hora aqui de programa. Eu vou chavecar com o pessoal da rádio. Deixa eu ver aqui, canta um pagode que se chama Amor. Mas Tomou conta do meu ser. deixa pra gente aqui os seus contatos, pra quem quiser depois falar com você, querer entender um pouco mais sobre a sua vida musical aí, querer te contratar pra shows e eventos de pagode ou fashions, como o pessoal entra em contato com você? Meu nome é Emanuel e meu site é emanuel.com.br. Emanuel, obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Foi muito bom. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje com o Digital Lab, hoje com o Emanuel Takahashi. Para quem quiser sugerir pautas, comentários, críticas ou melhorias, basta mandar um e-mail para mim no daniel@mangodigital.com.br. Eu vou ler todas as sugestões, críticas, melhorias e afins e pôr em prática tudo isso. Ou pode também me achar nas redes sociais no @DanielRGalvão, ok? Então, gente, até semana que vem. Abraços e até a próxima. Até o próximo programa. Tchau, tchau!